adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Vamos ficar de pé, povo de Deus, cheio de unção. Será que é do seu lugar? Você pode dar um glória a Deus? Um aleluia! Porque nós estamos na casa do Senhor, sendo edificados. E nós cremos que o Senhor tem algo novo para as nossas vidas nesta sexta-feira. Cremos que Deus tem uma palavra sobre os nossos corações. Por isso, já comece abrindo o seu coração, para que você possa já preparar esse ambiente, para que você possa sentir essa doce presença do Senhor te tocando, te purificando, te curando, te restaurando, revigorando as suas forças, né? Não sei quantos aqui trabalharam hoje, às vezes você chegou aqui um pouco cansado, mas eu creio que na presença do Senhor, a abundância de alegria, a fortaleza do Senhor, a força em Deus, e Ele vai te renovar nessa noite, amém? Será que você pode fechar os seus olhos, levantar as suas mãos e começar este culto chamando a presença de Deus, porque é isso que nós queremos nessa noite. Nós queremos mais do Senhor neste lugar, nós queremos mais do Espírito Santo sobre nós, nós queremos mais do toque dele, nós queremos senti-lo nessa noite. Nós sabemos que aonde os filhos se reúnem, é impossível algo não acontecer. Então eu creio que o Senhor Jesus, Ele já está aqui para te envolver nos braços de amor dele. E você pode falar com Ele nesse momento. Comece a dizer aí do seu lugar: Jesus, Jesus, eu estou aqui. Jesus, olha para dentro de mim. Jesus, eu te entrego tudo agora. Eu te entrego, Senhor, a minha adoração. Eu te entrego, Senhor. Eu te entrego o meu levantar de mão. Eu te entrego os meus pensamentos. Eu te entrego os meus sentimentos. Eu entrego tudo que tenho, tudo que sou. E eu creio que nessa noite o Senhor vai me surpreender mais uma vez. Através dos louvores, através das orações, através da palavra, Senhor. Venha se manifestar no meio de nós. Venha se manifestar no meio dos seus filhos. Venha se manifestar, Senhor. Nós queremos te tocar, mas também queremos ser tocados por ti. Em nome de Jesus, Senhor, muda esse ambiente. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite de fluir entre nós, de fazer o que o olho humano é impossível, mas nós cremos que para ti nada é impossível. Senhor, enquanto estamos aqui, que o Senhor possa cuidar das nossas casas, do nosso lar, daqueles que nós deixamos na nossa casa. Vai cuidando, Senhor. Vai tocando também na vida deles. Vai abençoando. Vai fazendo, Senhor, aquilo que nós não podemos fazer, mas Tu podes fazer. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa este culto. Abençoa cada ministro. Abençoa, Senhor, cada pastor, cada pessoa que vai ministrar a palavra. Que esse culto possa ser direcionado para a minha vida. Aí do seu lugar, faça isso. Fala para Jesus: Jesus, que esse culto seja feito para mim hoje. Eu estou preparado, meu coração está aberto, a minha mente está receptiva à sua palavra. A semente que o Senhor tem para mim nesse dia, o maná que o Senhor tem para mim nesse dia. Eu me abro, Senhor, eu me abro, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nessa noite, Tu és bem-vindo neste lugar. Reina sobre nós, reina sobre nós, reina nessa noite. Reina, Senhor, sobre o nosso culto, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor reina na minha vida, reina na minha história. E eu creio que o Senhor tem grandes coisas reservadas para mim nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor com alegria.
festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos te encontrar para juntos te adorar com devoção. Tu mereces o louvor que ouve-se hoje aqui. Tu és o único. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos ofertar a gratidão que flui de nossas almas. Nós alçamos nossa voz com um brado de louvor que explode em nossos corações. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem
Aplauda ao Senhor nessa noite, amém? Aleluia! Aplauda mais forte a Ele, que nós cremos que Ele já se faz presente no nosso meio, amém? Vamos continuar louvando e adorando ao nome do Senhor. Aleluia! Abriu mão da sua glória, caminhou em meio à multidão. Seu nome é? Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Fez das trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Aquele que me fez forte. Aquele que me fez viver, aquele que me livrou das trevas, para a sua glória, para a sua glória. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Poderoso Deus, abriu mão da sua glória. Esse é o Deus que nós servimos. Caminhou em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Fez das trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Olha o que Ele faz com o fraco. Aquele que me fez forte. Ele é vida. Aquele que me fez viver. Aquele que me livrou das trevas, Para a sua infinita para a glória. sua glória. É por isso que nós estamos aqui, Para a sua glória. para agradecê-lo. Seu nome é maravilhoso. Conselheiro,
O nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e continuará sendo o mesmo Deus. Esse Deus poderoso ao qual nós servimos, amém? Aleluia. Você pode fechar os teus olhos aí do teu lugar. Se você puder colocar a mão no teu coração ou erguer as tuas mãos como um ato de rendição ao Senhor. Comece a engrandecer ao nome dEle. Comece a dizer a Ele o porquê você se encontra aqui nesta noite. Oh Senhor, nós estamos aqui para te adorar e dizer, Senhor Jesus Cristo, que não há outro como Tu. E dizer, Jesus Cristo, que Tu és o nosso Deus e que te adoraremos de eternidade em eternidade. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome, Teu nome. Todo joelho se dobrará, os tronos e domínios, governos. E os anjos clamam, toda a criação exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado, redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Você é livre? Aquele que é livre leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo. E o teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é
serás, tu sempre serás santo pra ser. Mais uma vez, exalte o nome dele. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Aleluia, você pode aplaudir a esse Deus. Aplauda bem forte. Aleluia. Vamos, gente, boa noite. Vamos neste ambiente, nesse mesmo. Vamos estar, todos aqui comigo, falando o nosso decreto, sobre o reino de Deus. Que vocês possam estar nesse mesmo espírito aqui. Vamos repetir comigo. Como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz, anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus. No meio de nós, cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, de cura, de libertação, restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, mais que vencedores sobre todos os problemas e dificuldades e lutas, no ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que poder contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal, de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e pilares fundamentais para a cultura do reino e alcançar aos perdidos, agregorar ao ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nessa sociedade. Que caia por terra toda malignidade, que as obras das trevas sejam denunciadas, paralisadas em nosso meio, que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, que proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus, e o inimigo de nossas almas não podem nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá e veremos
grandes milagres, alcançando o necessitado, viúva e o órfão. Haverá abundância, prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas. Familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações, e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa, comprometida com a verdade, se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, toda honra e toda glória, para sempre. Amém. Em nome de Jesus, dá uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Boa noite, família Fé Cristã. Pode se sentar, abençoados. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui presencialmente, aqueles que estão assistindo pela transmissão, pela live. Que a palavra do Senhor possa te alcançar aonde quer que vocês estejam e sejam impactados nessa noite, em nome de Jesus. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos visitantes, que vocês possam se sentir muito abençoados, honrados, que no final desse culto vocês possam procurar o casal lá da recepção para estar fazendo o seu cadastro, para que possamos durante a semana estar orando, intercedendo pela vida de vocês, até mesmo estar passando por algum líder de célula para que vocês possam estar indo em alguma célula durante a semana. E por falar de célula, muitos me alegra porque nós voltamos às células essa semana. Amém? Fiquei muito feliz de ver algumas fotos das células lá todas animadas, fazendo o reino, levando as pessoas. Então, se você não faz parte de uma célula, gostaria de incentivá-los a fazer parte, porque a igreja não é somente aqui. A igreja também é durante a semana, nós somos a igreja, né? A igreja nas casas, evangelizando os nossos vizinhos, amigos. Então, faça parte de uma célula, para que também você possa ser cuidado. Essa semana até fiz um post, né, no meu Instagram, a importância de uma célula, porque quando fazemos parte de uma célula, nós somos cuidados mais de perto. Ali na célula, nós podemos festejar as comemorações das nossas conquistas e também podemos orar um pelos outros para aquilo que nós buscamos da parte de Deus. Ali na célula, nós podemos cuidar de você mais de perto, orientá-los, discipulá-los, dentro da palavra do Senhor. Então, gostaria de incentivá-los a fazer parte de uma célula. Procure um dos nossos líderes no final deste culto, para que eles possam estar dirigindo vocês. Amém? Se você ainda não fez o check-in, gostaria de estar incentivando vocês. Também é um ato evangelístico, fazer o check-in nas redes sociais, sempre estar marcando a Igreja da Fé Cristã, para que nós possamos também evangelizar através das nossas redes sociais. Amém? Os nossos cultos acontecem de sexta-feira às 8 horas da noite e aos domingos às 7 horas da noite. Amém? E hoje nós temos 2 aniversariantes muito importantes aqui no nosso ministério. Primeiro, o nosso pastor Daniel, que não está aqui hoje, mas fica o meu abraço para ele, que o Senhor possa continuar abençoando, em nome de Jesus. E depois, o Diogo, gente. Aplauda o Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Boa noite a todos, tenham um ótimo culto.
Igreja, glória a Deus, mais uma noite, né? Graças a Deus estamos na presença do Senhor. Trazer uma palavra de finanças, irmãos. Falar um pouco de finanças. E eu fiquei pensando muito, né? Quando me foi falado, né, essa oportunidade de poder falar de finanças, eu fiquei pensando numa palavra não comum, né? Assim, a gente está acostumado com muitas palavras que falam a respeito de finanças, de ofertas, de dízimos, de... Então, eu fico muito preocupado, assim, para não ficar sempre na mesma coisa. Então, eu procuro algo, né, diferente, que também remete à palavra, à intenção, né, ao que Deus tem preparado para nós. E Deus é maravilhoso e prepara uma palavra especial para a gente. E eu fiquei meditando, essa palavra já tinha aparecido para mim, e apareceu novamente, porque eu tinha meio que esquecido exatamente onde estava, mas Deus é maravilhoso, acabou me remetendo à palavra que eu tinha visto, estava no meu coração, mas eu não tinha decorado onde exatamente estava. Mas ela se encontra no livro de Gênesis, capítulo 14, no versículo 17 em diante. Se puder colocar na tradução de hoje em dia, na linguagem de hoje em dia, Gênesis 14, no verso 17. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra: depois de haver derrotado Quedorlaomer e outros reis, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abrão: fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu: eu levanto a minha mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abrão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Você vê como que é maravilhoso, irmãos? Ele se comprometeu a dar a 10ª parte, a abençoar a ele, porque ele foi abençoado, porque Deus foi com ele quando ele derrotou aqueles reis. Ele perseguiu aqueles reis e derrotou os reis. E ele foi honrado quando foi trazido pão e vinho, não somente para ele, mas para os que estavam com ele. E ele honrou com a 10ª parte e não quis nada além daquilo. E ele falou assim: não, eu não quero nada além do que os meus empregados comeram. O que é de vocês, o que eu estou dando, não é porque, né, no meu entender, não é por mim, é porque Deus me deu essa ordenança, Deus me deu essa ordem, me deu esse mandamento, que eu desse essa parte para você, porque eu fui lá e derrotei, porque Deus me ajudou, Deus me protegeu. Né? E é assim que a gente entende, que a gente não faz por obrigação, mas faz por amor, faz por agradecimento, faz por obediência. Então a gente contribui com a igreja, por obediência, por algo maior do que aquilo que a gente quer. A gente contribui, a gente ajuda para que o reino chegue a mais pessoas, para que a palavra de Deus alcance mais pessoas, pessoas sejam impactadas, pessoas sejam convertidas no seu coração realmente. Porque às vezes a gente fala, muitas pessoas falam de dinheiro. Ah, mas eu vou dar dinheiro para o pastor. Ah, o pastor está ficando rico. Ah, o pastor está comprando carro novo, está trocando de casa, está fazendo isso, está andando com roupa nova, roupa chique, roupa cara. Mas não, irmãos, a gente dá para a igreja, a gente contribui com o reino. Muitas pessoas não entendem o que é prosperidade. Prosperidade, irmãos, não é dinheiro na conta, não é um carro zero, não é uma casa num condomínio chique, não é uma casa na praia, um apartamento na praia.
ser abençoado por Deus, né, ali não ter falta de nada. Ser próspero é não ter falta do alimento na sua casa, não ter ali você ter o seu emprego, né, os empresários terem ali os seus clientes, terem ali a sua carteira de clientes, ter as suas vendas ali sendo alavancadas, né? Prosperidade não é dinheiro, porque dinheiro ele não traz felicidade, é tranquilidade. A prosperidade é a pessoa que anda tranquila, é a pessoa que tem a tranquilidade, ela tem a confiança que Deus vai prover na vida dele em todos os momentos. Eu mesmo tenho um testemunho, eu até contei na célula uma vez, assim, às vezes pode parecer bobagem, pode ser, mas isso é besteira, é coisa, não tem importância, mas não, irmãos, todo o testemunho de Deus, a gente tem que contar, a gente tem que compartilhar esta palavra, para que pessoas possam ver que Deus age do simples até o mais alto preocupação que você tem. Outro dia eu tinha saído do serviço, aí fui na padaria, se não me engano eu estava com o Samuel junto. Fui lá comprar um pão, um mussarela para tomar um café da tarde. Peguei ele, fui com o carro lá, cheguei na padaria, pedi lá os pães, pedi a mussarela. Aí eu olhei na conta, ver se eu tinha dinheiro para pagar. Aí eu não tinha dinheiro para mussarela. Aí eu estava no caixa ali, pensei, não vai dar, só vou poder levar o pão hoje que, né, não tenho mais dinheiro. Tudo bem, aí eu deixei a mussarela lá, peguei só o pão e saí. Eu saí, fui pro carro, entrei no meu carro. Aí no que eu estava virando, tinha entrado no meu carro já, estava saindo com o carro. Aí eu virei na esquina da padaria, aí um rapaz que eu não conheço, eu nunca vi, não sei quem é, um senhor, chegou e me deu a mussarela achando que eu tinha esquecido. Eu falei, eu não esqueci, não, é que eu não comprei mesmo, eu não tinha dinheiro para pagar. Não, eu paguei para você. Então eu fui abençoado naquele momento por aquela pessoa que não me conhece. Ele poderia ter deixado lá, eles devolviam para a padaria. Então, ou seja, eu fui abençoado. Deus, né, viu que ali que eu era justo também, que eu estava sendo justo. Então ele fez justiça e eu acabei sendo abençoado com aquilo. Mas é só 100 gramas de mussarela. Não, é uma bênção. Toda bênção a gente tem que compartilhar. Mas é pequeno. Não, irmãos, temos que compartilhar cada bênção, cada vitória, cada gesto que o Senhor faz por nós, nós temos que compartilhar. E temos que, né, irmão, retribuir esse gesto que pessoas fazem conosco com a igreja. A igreja só está hoje, né, aberta, né, irmãos, com a iluminação, com todos os aparelhos que hoje nós temos, graças à contribuição de cada um de vocês que tem ajudado, que tem contribuído, que tem se colocado em pronto a ajudar, a levar um dinheiro, uma oferta, uma semente, ajudado a estar com as portas abertas. E nós temos que agradecer a Deus pela misericórdia de Deus que Ele tem na nossa vida, por tudo que Ele tem feito por nós. Assim como Abrão, ele falou, eu não quero nada de você, eu só quero aquilo que os meus empregados comeram. E ele deu aquilo, né, para o rei. Por quê? Porque ele estava sendo justo, porque Deus foi justo com ele, que ele foi atrás dos reis e venceu todas as batalhas, não injustamente. Ele não estava lá indo atrás dos reis por vontade própria, mas ele estava ali porque perseguiram, porque mataram, porque, né, perseguiram ele. Então ele foi fazer justiça e foi justiçado, vamos dizer assim. Então ele recebeu a justiça de Deus também. Então nós temos que também ajudar a Deus para que Deus possa fazer justiça no nosso meio. Se você é justo com Deus, Deus fará justiça com você. Se você é injusto com Deus, Deus fará injustiça com você. Não espere justiça no meio da injustiça. Então vamos ser justos, porque o justo viverá pela fé, diz a palavra. Glória a Deus. Você que trouxe sua oferta, seu dízimo, a sua semente, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A minha oferta
Se puder ficar em pé, mas vamos orar e agradecer pelas ofertas, glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos à Tua presença agradecendo, ó Pai, pelos irmãos que têm contribuído com a Tua obra, que têm ajudado, ó Pai Senhor, a manter a Tua igreja com as portas abertas, para que possamos levar a Tua palavra para todos os lugares, ó Senhor Deus. Ali abençoa o trabalho, abençoa a casa, abençoa o lar, ó Senhor Deus. Abençoa o caminhar de cada um deles, que eles possam contribuir, continuar ajudando e contribuindo, Pai. Aquele que não pôde contribuir hoje, ó Pai, abençoa da mesma maneira, Senhor Deus, para que ele possa contribuir da próxima vez, que o seu salário possa ser ali abençoado, que a sua casa possa ser uma abençoada, Pai, para que possa, meu Deus, ali trazer à tua casa a oferta, a semente, o dízimo, Pai. Abençoe cada um, que eles possam ali estar com alegria, contribuindo e ajudando para que o teu reino chegue a cada vez mais pessoas, ó Senhor Deus. Ó Deus poderoso, nós te agradecemos, Pai, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Tá fraco? Boa noite, igreja. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, amém? Como é bom estarmos na casa de Deus. Coloque-se de pé um instante. Feche os teus olhos. Se desprenda, se desconecte deste mundo físico e eleva os teus pensamentos aos céus, no trono da graça. E diga comigo: Senhor, abençoa esse cara aí em cima. Usa ele, apesar de ele não ser nada e nem ninguém. Eu estou aqui nessa noite para ouvir a sua voz. E nesta noite, ele está incumbido, encarregado de ministrar sua poderosa palavra. Portanto, abra, Senhor, o meu coração, os meus ouvidos, para que eu possa entender aquilo que tu tens nessa noite para mim. Senhor, repreenda em nome de Jesus toda seta maligna, toda a seta do inferno, e nos dê nesta noite armaduras vindas do Senhor, para que possamos estar firmes e resistir o inimigo de nossa alma. A Ti, Senhor, somente a Ti, todo louvor, toda honra, toda glória, pelos séculos dos séculos, para todos sempre. Quem crê, diga amém. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Amados, nós estamos no ano do reino e obviamente a ministração dessa noite não poderia ser sobre outro tema. Vamos falar um pouco sobre o reino. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Romanos. Romanos, o seu capítulo de número 5. Só para confirmar, alguém tem a horas aí? Para mim ver se está certo. Obrigado. Aleluia. Romanos capítulo de número 5, o verso de número 17, até o verso 21. Está escrito assim: porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Portanto, assim como pela transgressão de um veio o juízo sobre todos os homens para condenação,
assim também, pela justiça de um, veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um homem, serão feitos justos. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Senhor, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amados, quero falar nessa noite com você a respeito de uma batalha que todo o cristão tem em sua vida. Eu quero nessa noite ser muito breve, muito sucinto, direto, e falar a respeito dessa batalha que nós enfrentamos dia após dia. Todos os dias nós matamos não um leão, mas perdemos as contas de quantos leões nós matamos todos os dias. E parece que nós chegamos em um certo limite em nossa vida, que às vezes nós pensamos que não temos mais condição para continuarmos a guerrear. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós nos apropriamos do que ela nos diz, então nós obtemos força de Deus. Muitas das vezes nós queremos lutar as lutas com as armas erradas. Queremos vencer batalhas com armas erradas. E a Bíblia diz que Deus tem armas para dar para o seu povo, armas espirituais. E nessa noite eu não estou falando de uma luta entre muitas que nós assistimos, talvez na televisão, você acompanha o UFC e tantas outras modalidades, não. Hoje estou falando sobre uma luta entre um reino espiritual e um reino carnal, um reino físico. E nessa noite eu quero falar sobre isso, a necessidade de eu e você aprendermos a tomarmos posse das armas espirituais para podermos lutar neste reino. Quando nós lemos estes versículos aqui, Paulo está declarando, está falando a respeito de uma luta, de uma militância entre a carne e o espírito. E Paulo declara em uma certa passagem, um pouco mais à frente, que o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse quando vi já pratiquei. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele prossegue dizendo, graças a Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós podemos nos ver livre por meio de Jesus Cristo. Como nós podemos vencer as lutas por meio de Jesus Cristo. Como nós podemos sair mais do que vitoriosos por meio de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nada nos céus, na terra, nem debaixo da terra poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então quando a luta vier e for muito forte, ao invés de nós dizermos, Senhor, eu não estou aguentando, a gente pode até dizer, mas nós não vamos persistir no que nós dizemos. Nós vamos dizer, Senhor, está doendo, Senhor, está difícil, mas eu creio que por meio de Jesus Cristo sou mais do que vencedor. Eu creio que por meio de Cristo vou sair vitorioso.
Então Paulo está ali descrevendo essa luta que todo homem, que todo cristão tem. E agora, volte comigo lá no seu tempo da sua conversão, no início. E quando nós olhávamos para os homens que estavam ali ministrando a palavra, e nós éramos novos em nossa fé, e nós olhávamos para aqueles homens, nós dizíamos em nosso coração, eu pelo menos dizia, cara, esse cara deve orar 24 horas, esse cara deve ser tipo Deus no céu e ele na terra. Eu acho que ele não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhum, está sempre feliz. Só que conforme nós vamos caminhando com Cristo e vamos bebendo da fonte das águas vivas, que é Jesus, nós começamos a compreender que a nossa felicidade não está no que é exterior, a nossa felicidade está no que é interior. Que a nossa causa não é para que nós venhamos alcançar os objetivos somente para as nossas próprias glórias, mas que o nosso principal objetivo é alcançar o reino de Deus para a glória dele, para o louvor dele, para a adoração dele. Então quando a minha vida não está bem, eu estou dizendo, Senhor, é para a sua glória, é para o seu louvor. Quando me falta um emprego, Senhor, é para o seu louvor e é para a sua glória. Quando eu estou na cama, deitado, enfermo, Senhor, eu estou dizendo, é para a sua glória e é para o seu louvor. Porque eu não vivo pelo que é exterior, eu vivo pelo que toca o interior. E muitas pessoas têm buscado a Cristo pelo que Ele pode fazer aqui fora. Só que quando nós vamos para Cristo pelo que Ele faz aqui fora, quando não acontece da nossa maneira, do nosso jeito, sabe o que acontece? Viramos as costas para Deus. Quando as pessoas vêm para o Evangelho, para Cristo, venha para Cristo porque Deus vai mudar a sua vida e Ele muda. Venha para Cristo porque Ele quer transformar a sua casa e Ele transforma. Mas quando nós nos apegamos às coisas que estão aparentemente do lado de fora, nos esquecendo do que está aqui dentro. Então quando vem a tempestade e bate forte sobre a casa, e ela desmorona, e ela cai, porque não está firmada sobre a rocha. Muitas pessoas se debandam para outro evangelho. Você quer ver uma igreja lotada, cheia de gente? Começa a pregar o que as pessoas gostam de ouvir. Convide as pessoas para virem orar e você vai ver. Amados, falo com dor no coração. Muitas das vezes eu já entrei dentro da igreja, o pastor prega isso diversas vezes aqui, sobre os religiosos. E nós vivemos uma vida de aparência, sepulcros caiados, religiosos. E colocamos a nossa Bíblia debaixo do braço e a nossa roupa de crente, e parecemos como Superman. E o nosso testemunho lá fora? E o nosso testemunho diante da nossa família? E quando alguém fecha o carro e nós queremos sair da cruz? E quando alguém olha torto? Eu tive uma experiência essa semana, disse boa noite para um vizinho, ele não me respondeu. Dá um negócio ruim na gente. Eu também não falo mais boa noite para esse miserável. A gente desce da cruz muito fácil, gente. A gente desce da cruz tão rápido. Eu fico imaginando, será que Jesus Cristo, o que ele falaria? Eu quero me parecer, amados, cada vez mais com o meu Senhor. E só existe um caminho para que isso possa ocorrer na minha e na sua vida. E o caminho é o caminho da oração. É o caminho da mortificação da carne.
É o caminho de tomar a sua cruz e ir após ele dia após dia, negando-se a si mesmo e tomando a sua cruz e vivendo não mais você, mas como diz Paulo em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Só existe um caminho para o céu, diz Leonardo Ravenhill, e há diversos caminhos para o inferno. Então nessa noite eu quero falar, amados, a respeito deste reino, desta luta que nós enfrentamos todos os dias. E estamos em uma batalha espiritual, desde o momento em que nós decidimos por Cristo. E no reino físico, no reino carnal, o soberano deste reino tem um nome, chama-se diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Já no reino espiritual, o soberano deste reino é o Espírito Santo. No reino da carne, todos os que são nascidos de mulher vivem como súditos para honrar o soberano deste reino. O diabo é o Deus deste século. Então os que vivem pela carne, vivem exclusivamente para a glória do diabo. Diferente dos que vivem para a glória de Deus. E os homens que vivem nesse reino da carne, que não rompem, que se acomodam, eles vivem cobiçando, eles vivem invejando, sendo egoístas, avarentos, presunçosos, amigos do mundo e inimigos de Deus. Correm desenfreadamente atrás de dinheiro, não se importa com a causa dos injustiçados, antes, eles mesmos são os causadores da injustiça. Os que vivem no reino da carne, eles traem, eles caluniam, eles roubam e matam, destroem famílias de outros e até mesmo a sua própria família, pulando de cama em cama, se envolvendo com 1, 2, 3, até perder a conta. E enche a boca quando dizem, já perdi as contas, com quantos eu fui para a cama, como se isso fosse um motivo de orgulho. Os que vivem nesse reino da carne, eles vivem para as suas próprias concupiscências. E a Bíblia diz que a concupiscência da carne há de passar, mas que a palavra de Deus não há de passar. Eu tenho uma advertência para aqueles que me ouvem nessa noite. Largue o seu pecado, ou o seu pecado te levará para o inferno. É muito sério isso, irmãos. Ou nós nos submetemos a Deus. O que a Bíblia diz em Tiago? Submetei-vos a Deus. Nós só conhecemos a parte, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes, no verso anterior, ele diz, submetei-vos a Deus. A única forma de nós resistirmos ao diabo é primeiramente nos submetendo a Deus. A única forma de nós vivermos uma vida santa é primeiro nos submetendo a Deus. Agora você já se perguntou, por que é fácil, amados, fazer a obra da carne? A nossa carne é muito acomodada, não é verdade? É muito fácil. Nós estávamos conversando outro dia na célula, o Du falou algo muito legal, ele falou assim, nós conseguimos pensar no nada.
Mas nós não começamos pensando no nada, nós começamos pensando em algo sério, mas daqui a pouco as coisas descambelham e estamos pensando em nada. O homem, Outro dia eu estava orando a Deus, eu morrendo de sono, e quando a gente está com sono, quando a gente ora, meu Deus, a sua graça, a gente fala cada asneira, a gente coloca Deus no inferno e o diabo no céu. Como é fácil, amados, a gente fazer a vontade da carne. E parece que pelos olhos carnais, quando nós olhamos para a nossa vida, parece que o viver uma vida constante no reino de Deus, uma vida espiritual, parece-nos algo muito distante. Só que essa é uma ideia que o diabo quer colocar na nossa mente e no nosso coração. Porque a vida espiritual, a vida com Deus, é da mesma forma que um recém-nascido quando nasce. E esse recém-nascido precisa ser cuidado. Esse recém-nascido precisa ser protegido, amado. Às vezes eu coloco meu filho para tomar banho lá na banheira e agora ele está com aquela fase de rodopiar. Ficar rodando, né, procurando os cantos. E até ficar de olho nele, porque ele cai dentro da água. Ou seja, o pai tem que estar por perto. Descuida para tu ver. Então quando nós olhamos pelo óculos da carne, parece-nos que é impossível vivermos uma vida espiritual constante. E nós até começamos bem. E nós até prosseguimos por 1, 2, 3 semanas. E aí parece que quando nós sofremos um deslize, ao invés de nós corrermos para a cruz, fazemos como Adão e Eva. Lembra? A Bíblia diz que todos os dias, todo o final de tarde, no crepúsculo do dia, a Bíblia diz que Deus vinha para falar com Adão. Um certo dia, a Bíblia diz que Eva comeu do fruto que Deus havia proibido que não devia ser comido, e deu para o seu marido. O que eles fizeram quando Deus veio para conversar? Se esconderam. E nós temos essa facilidade de, ao invés de irmos para a cruz, a carne grita, parece que é mais forte e diz: se esconda, bobo. Se esconda. O que você vai fazer aí? Pedir desculpa para Deus de novo? Vai pedir perdão pelo mesmo erro de novo? Se esconda. E o que prevalece é isso. Mas eu quero trazer algo para a sua mente, para ficar gravado no seu coração todos os dias. Quando você tiver um deslize, ao invés de você pegar e se esconder e dizer: realmente, pisei na bola de novo com Deus, estou até envergonhado. Lembre-se disso aqui, ó. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que Deus vinha todos os dias falar com Adão. O que aconteceu no dia que Adão pecou? Deus foi lá conversar com ele da mesma maneira. O homem se escondeu, Deus continua no mesmo lugar. O homem fugiu da presença dele, mas Deus começou a dizer: Adão, onde é que você está, meu filho? Adão, cadê você? Deus está falando com alguém aqui: Adão, cadê você, Adão? Mas Senhor, eu pequei, Senhor, eu caí, Senhor, eu deslizei. Adão, cadê você? Deus nunca deixou, amados, de querer ter um relacionamento com o homem. Olha para a história de Êxodo, e nós vamos olhar para Moisés. Cara, que homem fantástico esse Moisés. Um
cara que falava face a face com Deus. E a Bíblia diz que um certo dia, Deus chama o povo para ter uma conversa com o povo, para dar a lei dele para o povo dele. O que o povo disse? Moisés, sobe você, fala você com Deus, mas não falamos nós, não ouvimos nós a sua voz para que não morramos. Do início, amados, ao fim da Bíblia, nós vamos ver Deus sempre buscando pelo homem. Nós vamos ver Deus sempre buscando ter uma intimidade, ter uma vida, um relacionamento com o homem. E o homem sempre se escondendo, fugindo de Deus. Mas no caminho da história, Deus então encontra alguns homens. Deus encontrou primeiro Noé. Depois Deus encontrou Enoque. E cara, Deus gostava tanto desse homem que ele falou: Enoque, não vou aguentar esperar você morrer não. Sobe aqui, bora. Aí depois Deus encontra Abraão. Depois Deus encontra Jacó. Depois Deus encontra Isaac. Depois Deus encontra José. Nossa, a lista é extensa demais. Eu olhei esses dias para a história de Neemias. E a Bíblia fala que Neemias, quando ouviu a notícia de como estava Jerusalém, a Bíblia diz que então ele se prostrou, colocou um pano de saco em seu corpo, jogou cinzas, se humilhou diante de Deus. No decorrer da história, a gente começa a observar que quando ele começa a construir o muro de Jerusalém, e eu me fazia a seguinte pergunta: por que somente Neemias recebeu a revelação de construir o muro? E quando nós olhamos para a vida de Neemias, ele era o único que se humilhou, foi o único que buscou a Deus, disse: Senhor, essa situação não pode continuar, é os muros da sua casa. Amados, quando o homem busca a Deus e se humilha diante dele, a Bíblia diz que, olha só como a palavra de Deus tem coisa tão preciosa para mim e para vocês, que a gente pode nos apropriarmos dela. Ele diz assim, olha o que a palavra de Deus, a Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Olha o que a Bíblia diz, ele diz que é o coração quebrantado, não desprezará, ó Deus. Um coração que está contrito, despedaçado, esmiuçado, humilhado diante de Deus, atrai a presença dEle para si. Se nós queremos viver coisas maravilhosas com Deus, só tem uma resposta: precisamos nos humilharmos diante dEle, e buscarmos a Ele, rasgar o nosso coração e dizer: Senhor, embora eu faça parte do mundo físico, a minha carne grite, não quero fazer as obras da carne infrutíferas do inferno, mas quero viver para a sua glória e para o seu louvor. Faça de mim um filho do reino, um filho de Deus. Nós vivemos esse dilema. O dilema de servir, de como servir a Deus, estando no reino do diabo. A resposta para essa pergunta, apesar de simples, é de suma importância. Portanto, preste muita atenção. Para servir a Deus, vivendo no reino do diabo, é necessário acessar o reino de Deus. Entenda,
nós estamos em uma batalha espiritual. E em uma batalha, o soldado não vai com palavras. É necessário ação. Ora, sem ação, não há oração. E sem oração, não há ação. Vou repetir isso. Para nós adentrarmos na batalha, o soldado, ele não vai com palavras. Mas antes é necessário agir, ter ação. Porque sem ação não há oração. E sem oração não há ação. Nós agimos, nós tomamos uma atitude, nós tomamos uma ação, nós resolvemos mudar a nossa vida. Aquele filho pródigo caiu em si e disse: os trabalhadores do meu pai têm comida, e eu estou aqui passando necessidade. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. É necessário ação. E é necessário a oração. Quando nós olhamos para a Bíblia, amados, nós vemos muitos homens que antes de ir para a batalha, eles já tinham ganhado a batalha. Já reparou nisso? Isso? Já reparou isso? Quer um exemplo? Davi. Davi não tinha vencido a batalha, mas ele levantou no nome do Deus de Israel e disse: tu vens a mim com escudo e lança e espada, mas eu vou a ti no nome do Deus de Israel. Ele não havia vencido. E por que estes homens, e por que estas mulheres vão para o campo de batalha e sem necessidade alguma de eles levantar as mãos, eles já saíram vitoriosos? Sabe por quê? Porque antes eles estiveram no quarto secreto de oração. Homens e mulheres que gastam a sua vida orando, geralmente, amados, são pessoas muito humildes. Geralmente não, eu acho que a maioria é. Postei umas 2 semanas atrás a respeito de um homem, agora me fugiu a memória de quem que é. Se não me engano era George Whitefield ou era John Wesley, não me lembro. O cara, fez tanta coisa para Deus, e foi autor de diversos livros, ganhou uma fortuna na época dele de dinheiro. Aí na biografia dele, no final, assim, eu tenho vergonha de falar que eu sou cristão, amado. Estava escrito lá assim: e esse homem partiu para as mansões celestiais, com uma capa, deixando uma capa de frio, uma blusa de frio, e uma colher de prata. Eu tenho vergonha de dizer que eu sou cristão, cara. O cara que fez tudo isso para Deus, oh Espírito Santo. Eu não posso chorar, porque senão eu não prego, irmãos. Oh Espírito Santo. O cara deixou, uma colher de prata. Obrigado, minha amada. E deixou uma capa de frio, uma blusa de frio. Olha para Paulo.
Paulo está escrevendo uma carta dizendo assim: quando vocês virem a Troade, tragam os pergaminhos e não esquece de me trazer a capa. Paulo, gente, o apóstolo Paulo, cara, não tinha uma blusa para vestir, meu. Ah, Espírito Santo. Amados, nós somos muito religiosos. Nós queremos viver o extraordinário com Deus, fazendo muito pouco para Ele. E nós dizemos: Senhor, me usa com a proporção que o Senhor usou Paulo. Mas veja o que Paulo fez para Deus, cara. Ele gastou a vida dele, ele foi consumido pelo Evangelho, ele se queimou até o fim. Ele se queimou, cara. Na época de Paulo, quando alguém dizia que era cristão, você acha que era essa marmata que nós temos, essa vida boa que nós temos? O pior tipo de execução da época de Jesus Cristo, sabe qual era? A pena capital da época, a crucificação, que era só destinada aos piores, aqueles que se levantavam contra o império, contra o governador, aqueles que queriam dar golpe de Estado. Era para servir de demonstração para outros que se tentassem levantar contra o império, dizendo: olha, se você tentar, é isso que vai acontecer com você. Vou despir as suas roupas, vou te chicotear, vou te humilhar e você vai ficar nu, pendurado em uma estaca. Aí nós olhamos para Jesus, cantamos aqui nessa noite: Ele se despiu da sua glória. Para quê? Para fazer algo digno da sua glória? Para fazer algo muito indigno, cara, meu Deus. Para me amar, para me buscar, eu que estava perdido, eu que fazia tantas coisas erradas, Ele deixou o trono da sua glória por minha causa, por sua causa, por nossa causa. Ele deixou o trono da sua glória, os serafins que cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Para quê? Para fazer algo digno da sua glória? Não, mas para vir e salvar você, mas para vir e nos dar uma nova oportunidade, um novo recomeço. Então não fuja quando você cair, não fuja quando você pecar. Vai para os pés da cruz, vai para os pés de Jesus. Aquela mulher não tinha nada a não ser um vaso de alabastro, e ela chegou naquela casa e quebrou o vaso aos pés de Jesus, e aquele perfume invadiu, invadiu aquela casa. Amados, nós somos a boa fragrância de Cristo. Temos que exalar Cristo neste mundo. Vamos parar de ser religiosos. Nós estamos vivendo o ano do reino. Você é um filho, uma filha do rei. E não é de qualquer rei. É do Rei dos Reis. Os tronos e domínios passam, os monarcas e as majestades passam, mas o trono dele permanece para todo sempre, pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, por toda a eternidade. Aleluia! Oh, meu Deus! Antes de nós irmos para o campo de batalha,
precisamos ir para o campo, onde está o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque é junto a Ele que vamos receber as armas, que vamos receber as orientações. Afinal, Ele é o grande general. Me recordo agora de um homem chamado Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, com 21 anos de idade, ele já pregava para uma igreja com quase 70 mil pessoas. Conhecido como pregadores, o príncipe dos pregadores. E um certo dia, ó, para você ver, eu ouvi um pedacinho de uma biografia, algo que marcou no meu espírito foi que quando Charles Spurgeon orava em um auditório de 7, 10 mil pessoas, é como se ele pegasse na mão de cada um dos presentes e levasse pessoalmente ao trono da graça. Uau! Imagina? Será que ele orava pouco? A gente olha para a história de Elias e vemos ele orando uma oração de pouco de 1 minuto, mais ou menos 1 minuto e 10 segundos. Senhor, manifesta-se hoje, você sabe, conhece a história, e caia fogo do céu e tal. Quanto tempo esse cara passava orando para fazer uma oração de 1 minuto e Deus responder? E um certo dia perguntaram para Charles Spurgeon: Charles, qual é o segredo de capturar os corações dos homens com a mensagem de Deus? Que ele captava a atenção dos homens. As crianças não se moviam. Era um silêncio. As pessoas era como um juiz que adentrava para fazer a sessão. A reverência. Qual foi a última vez que nós saímos na pontinha do pé diante de Deus? Por que nós viemos aqui? Nós temos que ter essa reflexão em nosso coração. Senhor, eu estou vindo à sua casa por causa do Senhor, para o seu louvor, para a sua glória, para a sua adoração. E aí, ao perguntarem para o Charles Spurgeon qual era o segredo dele, de ele captar os corações das pessoas, de ter os corações dos homens nas palmas de suas mãos, aí ele apontou para uma galeria, ele estava numa galeria, ele apontou para uma galeria e disse lá, bem lá embaixo, tem 300 pessoas que estão orando por mim sem cessar. O Diogo não está fazendo aqui um fundinho para emocionar você, mas está batalhando espiritualmente. Há uma batalha no reino espiritual. Você veja que quando Davi era possuído por um espírito mau, o que Davi fazia? Samuel, aliás. Davi tocava a harpa. Ele estava combatendo o reino das trevas com a adoração. Você, levita, você, adorador, tem um precioso dom nas suas mãos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que Lúcifer, ele era regente da adoração. Sabia disso? A Bíblia diz em Ezequiel assim: e subirei ao céu acima das estrelas dos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Se ele vai subir, ele está onde? Estava aqui, amados. A Bíblia diz que Jesus, quando viu Satanás caindo, ele viu como forma de relâmpago. Algumas das teorias, né, quando a gente vai estudar a teologia, nós observamos que em Gênesis capítulo 1, no versículo 1 diz: e no princípio a terra era sem forma e vazia,
e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aí nós vamos para Jó, e nós olhamos que Deus não fez a terra para ser um caos, mas no original, quando nós lemos o versículo 1 de Gênesis 1, a Bíblia diz que no princípio era a terra sem forma e vazia. Ela está dizendo no original, e a terra era um caos. Só que Deus não faz nada para ser um caos. O que é que fez da terra um caos? Jesus respondeu: e eu vi Satanás caindo do céu em forma de relâmpago. E quando ele caiu, a terra se tornou um caos. Os mais antigos vão lembrar que, eu me lembro, que as pessoas antigas falavam que Lúcifer era o regente da adoração a Deus. Ele que preparava o louvor, ele que ensaiava os anjos para cantar para Deus. E numa dessas reuniões que ele tinha, subiu no coração dele ser igual a Deus, receber a adoração, ao invés de dar adoração a Deus. Você já se fez a pergunta: como é que um anjo cai do céu? Se ele voa? Já se fez essa pergunta? A resposta lógica para isso é que quando você tira a criatura do habitat natural dela, ela perde o propósito para a sua vida. O propósito para o qual Lúcifer foi criado era adorar a Deus. A Bíblia diz que ele era de uma beleza extraordinária. A Bíblia diz que quando ele abria suas asas, quando ele andava, emitia sons. Por onde ele passava, os anjos olhavam para a beleza, dizendo para ele: ele é belo, ele é maravilhoso. E ele cai do céu, porque o propósito para o qual ele tinha sido feito, ele perdeu. E eu falei tudo isso para chegar onde eu comecei falando, a respeito do levita. Deus arrancou de dentro dele algo precioso, dentro de Lúcifer. A Bíblia diz que houve silêncio no céu. O coração de Deus foi ferido. Ele está triste. Imagine só, o Criador de todas as coisas. Por um momento os céus param e as vozes do serafim não se ouvem mais. O grito de santo, santo, santo parou por alguns minutos. Só que Deus, na sua mente criativa, Ele cria o homem e coloca dentro do homem esse algo precioso, que é a adoração. E é por isso que o diabo nos odeia. Existem levitas, e existem adoradores, e existem cantores. O cantor, quando sobe, ele sobe para a sua própria glória. O levita, o adorador, eles levam as pessoas a adorar a Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, amados, nós aprendemos muito com Deus. E nessa batalha espiritual que eu e você enfrentamos, dia após dia, todos os dias, essa batalha que nós estamos todos os dias, todos os dias. Martinho Lutero, ele escreveu uma certa vez, ele falou uma certa vez, dizendo: todas as vezes que você for lavar o seu rosto pela manhã, lembra-te do teu batismo. E ele também escreveu: eu pensei que o velho homem havia morrido nas águas bastimais, mas descobri que o miserável aprendeu a nadar.
Nós não podemos sair da cruz, amados. Precisamos ficar nela. Muitas pessoas estão assim, ó, em volta da cruz. Elas estão em volta da cruz. E elas estão usufruindo da sombra que a cruz traz. E dos benefícios que ela trazem. Mas poucos resolvem tomar uma atitude e dizer: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Muitos querem os benefícios da cruz, mas os sacrifícios que ela pedem, as pessoas não querem. E aí o que vai acontecer? Vamos viver uma vida rasa. Vamos viver uma vida cristã normal, não vamos romper. Não vamos crescer espiritualmente. Vamos continuar sendo os mesmos cristãos, entra ano e sai ano. E não rompe. Ouvi uma certa vez dizendo que no Brasil tem 120 milhões de pentecostais. Grande coisa. Eu olho para Atos e vejo que 120 cristãos abalaram o mundo, e 120 milhões de pentecostais não faz cócegas no mundo. Quando eu olho para a Bíblia, cara, eu vejo que Deus só precisa de um homem e de uma mulher. É só um. Quando eu olho para a história, por exemplo, de Gideão, quando Gideão olha para o exército, que ele vai enfrentar com 32 mil soldados, você acha que Gideão não pensou, é pouco? E Deus falando, é muito. Vai embora 20 mil, na primeira remessa, até ficar somente 300. E vai 300 homens contra 180 mil soldados. Deus só precisa de um homem que esteja na brecha. O pastor pregou sobre isso semana passada, essa semana aliás, falando sobre se colocou na brecha. Alguém que se ponha na brecha. Neemias se colocou na brecha. Tantos outros se colocaram na brecha. Quando nós nos colocamos na brecha, nós vivemos, amados, o extraordinário de Deus. O recém-nascido e o velho têm em comum, ambos têm em comum algo em comum. Eles têm algo em comum. Ambos os dois, tanto o velho quanto o recém-nascido. Ambos os dois morrem e segue-se o juízo. Nessa noite, eu quero lhe fazer uma pergunta: para quem será a sua alma? Veja, Jesus não pergunta quanto dinheiro você vai deixar ou deixou. Para quem será a sua casa? Para quem será o seu carro? Para quem será a sua empresa? Para quem será os seus negócios? Para quem ficará a direção da igreja? Não. Jesus faz a seguinte pergunta: para quem será a sua alma? Para quem tens tu preparado? Para quem tens preparado a sua alma? Nós nos preparamos para tantas coisas. Eu me preparei para estar aqui essa noite. E nós nos preparamos para muitas coisas. Preparamos os passos dos nossos filhos. Alguns pais começam a guardar dinheiro para os filhos, para futuramente fazer uma faculdade, tirar a sua habilitação, não sei, eles se preparam. E a Bíblia diz assim, ó, que os pais deixam herança para os filhos, mas do Senhor veio a boa esposa. Provérbios. Nós precisamos entender, amados, a brevidade da vida. Porque a vida é muito breve, cara. Hoje no meu trabalho eu atendi uma senhora de 91 anos de idade. Uma senhora lúcida, bem forte. Tem gente que eu atendo lá com 50 anos, já está só o pau da gaita. Mulherzinha forte, 91 anos. Terminei o atendimento com ela, chamei uma outra senha preferencial.
uma nenê de 1 ano e 5 meses de idade. Deus começou a ministrar no meu coração sobre a brevidade da vida. A vida é muito breve. Nós nos recordamos assim, muito rápido, de lances de nossa vida. E são lances que aconteceram 10, 20, 30, 40 anos atrás. Eu estava lendo a história de Reis, já estou terminando, amado, para não ficar enfadonho. E eu chorei com um dos versículos assim que às vezes a gente passa por ele e a gente nem dá muita bola, sabe? Porque o livro de Reis é aquela história. E se levantou fulano de tal e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E vai assim. E se levantou fulano de tal e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí, pastor Everaldo, quando eu olhei, e se levantou tal pessoa e fez o que era reto aos olhos do Senhor. O Espírito ministrou no meu coração dizendo, eu comecei a orar falando para Deus, Senhor, quando findar os meus dias, que possa ser lido a respeito da minha vida. E se levantou o Renan e achou graça aos olhos do Senhor, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. E a gente passa por essas coisas, a gente não, às vezes não dá muita mínima, né? Nós estamos vivendo nesse reino, amados. Nesse reino que Deus nos convida para romper. O pastor sempre fala aqui sobre rompermos. Se tem qualquer uma pessoa aqui nessa noite, alguma pessoa, amado, que recebeu essa palavra em seu espírito, toma uma decisão hoje. Determina na sua vida hoje. Diga para Deus, assim como Jacó disse para Deus, Senhor, se tu fores comigo e me abençoares, rompa. Não se conforme, não nos conformamos em sermos cristãos na média. Vamos romper, vamos avançar. Então toma posse dessa palavra, você que recebe, e saia nessa noite, amado, com a certeza e a convicção que você tem que dar o passo para romper. O que depender de Deus Ele faz, mas o que depende de mim e de você, nós temos de fazer. Se Jesus orava, nós precisamos orar. Se Jesus jejuava, nós precisamos jejuar. Se Jesus se retirava para lugares a ficar sós com Deus, nós precisamos nos desligar do mundo para ficarmos a sós com o nosso Pai. Coloque-se de pé em nome de Jesus. No reino de Deus precisa-se de trabalhadores. Imagina comigo uma placa descendo aqui, escrito bem grande: precisa-se de ceifeiros. Precisa-se de trabalhadores. Eu te pergunto, quais seriam as qualidades que haveria no seu currículo para se candidatar a tal vaga? Vai ficar mais difícil agora. Eu te pergunto, qual seria a exigência do empregador? Se nós, homens,
imorais, maus, donos de seus próprios negócios. Queremos contratar pessoas qualificadas, boas, preparadas. Deus está procurando nessa noite ceifeiros qualificados, preparados, dispostos. Senhor, eu não sei, mas eis aqui o meu coração para fazer segundo a sua vontade. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar, te engrandecer e te bendizer. A ti, somente a ti seja todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, que essa palavra tenha caído no coração de pelo menos uma pessoa. Porque, Senhor, nós não sabemos com quem nós estamos aqui. Nós conhecemos o aqui e o agora, mas o Senhor enxerga muito além. E talvez em nosso meio possa estar, ó Deus, um Charles Spurgeon. Talvez em nosso meio possa estar um George Whitefield, um John Wesley, um Martinho Lutero. Talvez em nosso meio possa estar uma Fanny Crosby, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, dobra o nosso coração diante do Senhor. Dobra os nossos corações diante de Ti, para que nós possamos nos prostrar diante de Ti, Senhor, até que nós sejamos amigos do Senhor, até que nós encontremos graça aos Seus olhos, até que nós possamos estar preparados, aptos para a seara que realmente é grande. Despeça, Senhor Deus, o Teu povo em paz e em segurança. Dê a cada um deles um ótimo final de semana. Senhor Deus, os abençoe, os proteja, os livra, Senhor, os guarde. Fira, ó Deus, os nossos corações. Fira, Senhor Deus, a nossa mente com uma ferida de amor pelo Senhor, com uma ferida de fome e sede por Ti. Sim, Pai, em nome de Jesus, grava em nossos olhos a brevidade da vida. Grava, Senhor Deus, em nossos olhos que os nossos dias são breves, que os nossos dias são como uma fumaça de uma panela, que aparece por um tempo e que logo se desvanece. Não se sabe mais aonde se mora, não se sabe mais onde está. Sim, Senhor, grava em nossos olhos a eternidade, para que nós gastemos a nossa vida, não buscando, Senhor Deus, as coisas que nos satisfazem, mas buscando, Senhor, glorificar, bendizer, adorar e exaltar o Teu nome. Oh, sim, Senhor, nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Louvemos ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se investirá no Teu
pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Que palavra maravilhosa. Que você possa sair daqui totalmente tocado pelo Espírito Santo. E queremos deixar o convite, domingo às 7 da noite, nós estaremos aqui reunidos para engrandecer o nosso Deus e receber mais da presença do Senhor. Que Deus abençoe, dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado e vá em paz em nós.